Talvez você nunca tenha ouvido falar de George Bell. Bell de sino em inglês, B-E-L-L. George Bell. Quem foi ele? Foi um bispo anglicano inglês. Só que ele faleceu já tem quase 70 anos. Por que eu estou falando de alguém que partiu há tanto tempo assim? Uma pessoa que muito provavelmente pouca gente vai saber. Se a gente falar o nome dele, poucos vão conseguir associá-lo a algum fato, uma coisa assim. Por que eu estou lembrando? Porque George Bell foi um profeta esquecido do século XX. Como eu disse aqui, ele foi um bispo anglicano inglês. E ele teve um papel muito importante na época da Segunda Guerra Mundial. Porque, por um lado, ele colaborou com Dietrich Bonhoeffer, o pastor luterano alemão que era da oposição interna a Hitler que havia na Alemanha. Havia uma oposição, sim, pequena, mas havia. Nem todos os alemães concordaram com o que o Hitler fazia, né? As maldades do nazismo, a extrema-direita da Alemanha da época. Havia alguém que preferiu seguir a Jesus Cristo ao invés de seguir os princípios do partido nazista. E curioso que a propaganda do nazismo, a propaganda da extrema-direita da Alemanha na época, falava de família, falava de Deus, Deus acima de tudo. Eram os lemas que eles usavam naquele momento. E diziam que iam proteger o país do avanço do comunismo e coisas assim. Conseguiram enganar muita gente com esse tipo de discurso. Mas houve alguns que não se deixaram seduzir pelo canto da sereia, e como foi o caso de Dietrich Bonhoeffer. George Bell teve contatos com Dietrich Bonhoeffer. Naquele tempo, né, não havia tecnologia de comunicação em tempo real, tal como temos hoje. E Bonhoeffer se encontrou com o bispo George Bell na Suécia, que foi um país neutro na guerra. Bonhoeffer passou informações para ele, para que o bispo, ao voltar para a Inglaterra, pudesse transmitir ao alto comando militar inglês o que estava acontecendo naquele país. E agora eu vou pedir licença para falar uma coisa aqui na primeira pessoa do singular. Eu tive no ano 2012 uma experiência, uma oportunidade única, e só de falar disso aqui agora eu me emociono. Só de lembrar eu fico emocionado outra vez. Em 2012 eu tive o privilégio de participar do congresso da Sociedade Internacional de Dietrich Bonhoeffer, que foi na cidade de Sigtuna, na Suécia. Só uma curiosidade, Sigtuna é a cidade mais antiga daquele país, foi fundada no século IX. Mas então, a Suécia, então, como eu disse agora há pouco, era neutra na guerra. George Bell sai da Inglaterra, Dietrich Bonhoeffer sai da Alemanha e os dois se encontram em território neutro. E aí, um dia, eles nos levaram, nós que estávamos participando do evento, para a sala, na casa onde aconteceu a reunião. Então imagina, eu tive a oportunidade de entrar na sala e ver a mesa de madeira que está lá, preservada até hoje, as cadeiras, onde o bispo George Bell e Dietrich Bonhoeffer se encontraram e conversaram, né? Foi muito emocionante mesmo. Fechado aqui o parênteses da primeira pessoa do singular. Por um lado, George Bell fez isso. Por outro lado, ele criticou as forças armadas do seu país por causa de bombardeios que bombardeiros fizeram, tá? A Real Força Aérea Britânica bombardeou cidades alemãs e muitas pessoas inocentes morreram. Muitas vidas civis de mulheres, pessoas idosas, crianças que morreram. E George Bell criticou esse ato do seu país porque o alvo não era militar, era um alvo civil. E a argumentação de George Bell foi assim: o fato que a outra parte faz algo errado não nos dá o direito de fazer algo errado também. Ou seja, George Bell levou às últimas consequências a ética de Jesus. Se o teu inimigo te bate numa face, oferece também a outra. Tão difícil isso que Jesus falou, né, no Sermão da Montanha. A nossa tendência é vingar, é querer destruir, olho por olho, 2 olhos por um, dente por dente, fala no Antigo Testamento. A nossa tendência é 2 dentes por um. A nossa tendência não é perdoar 70 vezes 7,
é castigar 70 vezes 7, vingar 70 vezes 7. A nossa tendência é o contrário do que Jesus falou. E George Bell criticou, então, o seu próprio país, porque ele dizia, é errado na guerra matar pessoas inocentes. Não vale tudo na guerra, de jeito nenhum. E o Winston Churchill, o famoso primeiro-ministro britânico na época, ele criticou o bispo George Bell por causa disso. E há quem diga, alguns historiadores defendem, que o bispo George Bell nunca foi eleito arcebispo da Cantuária, que no caso da igreja anglicana é a posição mais relevante, mais destacada, mais importante. Então há quem diga que ele nunca foi nomeado como arcebispo da Cantuária, exatamente por causa dessa sua posição de ter criticado as forças armadas inglesas pelo ataque que fizeram contra populações civis na Alemanha. George Bell foi um profeta verdadeiramente, porque o profeta é aquele que critica quem precisa ser criticado. Profeta na Bíblia não tem nada a ver com muita coisa bizarra que nós vemos hoje em dia, de alguns que que aparecem e se denominam profetas, como o caso desse menino que tem aparecido recentemente aí no Brasil, adolescente ainda, uma criança, 13 anos de idade, e que diz que é profeta, e tantos outros que aparecem e fazem coisas grotescas, absurdas, aberrações, e dizem que são profetas. Não são nada, são autonomeados. O profeta bíblico é aquele que critica quem precisa ser criticado. Na Bíblia, os profetas criticavam os reis, os sacerdotes, o povo. Por isso, o profeta é aquele na Bíblia que muitas vezes pagou um preço caro por ter criticado quem estava no poder, quem era rico, quem tinha posição de mando, de influência. Muitas vezes os profetas pagaram um preço alto pela sua coragem de dar testemunho daquilo que Deus os mandou fazer. No caso do bispo George Bell, ele perdeu uma oportunidade, ou não foi indicado para uma oportunidade importante, por causa da sua fidelidade ao seu chamado que havia recebido de Deus. Mas certamente ele teve a consciência tranquila de saber que fez o que ele tinha que fazer. O bispo George Bell nos dá um exemplo. Às vezes a gente pode perder a oportunidade de uma premiação, de algo assim, se nós somos fiéis a Deus em primeiro lugar. Isso que eu estou falando faz algum sentido para você? Se sim, clique aí na mãozinha do joinha, ajude a compartilhar esse conteúdo, inscreva-se aqui no Fé e Café, e se você já se inscreveu, eu te agradeço. Bispo anglicano George Bell, presente.